Mateus 26, 13. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos ler juntos esse versículo? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora você vai para João 12 e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. É um texto correlato, porém João ele é muito mais cronológico do que Mateus. Então, por preferência, nós adotaremos a narrativa de João e não a de Mateus. João 12, versículos de 1 a 8. Nós não iremos ler o texto agora. Feche os seus olhos mais uma vez. Já oraram por mim e agora eu quero orar por você. Queria orar para que Deus pudesse abrir o seu coração e que o Espírito Santo lhe falasse essa noite. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é poderosa, é viva. A tua palavra é eficaz e cumpre os seus propósitos. Eu oro a Deus em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo fale com o teu filho e com a tua filha essa noite. Que eles possam ouvir e discernir a tua voz. Mais do que a voz de um pregador, que ouça-se neste lugar a voz do Senhor. Que o eco da tua preciosa voz seja ouvido em nosso meio. Que Cristo seja glorificado. Que o teu povo seja edificado, Deus. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Em 1951, enquanto a Guerra Fria e a ameaça de uma bomba atômica atormentava um mundo que em sua época estava dividido em dois blocos, o capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o socialista, encabeçado pela União Soviética, um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade teve uma das suas obras mais criticadas publicada, em 1951. Essa obra foi intitulada como Claro Enigma. Nesta obra, diferente das anteriores, em tom amargo, profundo, reflexivo e até mesmo filosófico, o poeta se volta às questões em torno das transformações ocorridas em meados do século XX, na verdade, na primeira metade do século XX. Em Claro Enigma, nesta obra magna, o eu lírico do poeta escreveu um soneto com o título Legado, o qual eu gostaria de ler nesse momento. Ele é curto, ele é breve, ele é sucinto, construído na forma de 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 linhas e 2 tercetos. Disse Drummond: que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha, e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais os cativo, Orfeu, a vagar, taciturno, entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. E tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Talvez você não tenha entendido quase nada. Essa foi a minha primeira impressão quando li Drummond. Mas eu vou voltar a esse poema ao final do meu sermão. Em uma interlocução do poeta com o mundo, ele se questiona: que legado deixarei para o meu país? Que herança deixarei para as futuras gerações? Guarde aí a história dessa obra clássica de Drummond e um trecho do seu poema. Nós voltaremos a ele ao término da nossa argumentação. O texto que nós lemos está inserido num contexto bem conhecido.
Se formos até João capítulo 12, logo no início do versículo 1, nos é dito que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O contexto do versículo lá do capítulo 26 de Mateus, versículo 13, é o mesmo de João capítulo 12. Só que enquanto Mateus é temático na sua organização da narrativa, João é mais cronológico. João está pensando no tempo dos fatos. E o contexto diz respeito a um milagre extraordinário. João capítulo 11 narra-nos um dos maiores milagres operados por Jesus. Lázaro, amigo querido, aquele a quem ele amava, foi ressuscitado ao 4º dia, para escândalo dos céticos, para a consternação daqueles que estavam ali e já não imaginavam nenhum tipo de possibilidade ou mesmo de esperança. Num tempo oportuno, no 4º dia, quando nem mesmo os rabinos acreditavam que poderia haver ressurreição, Jesus chega. E ele chega ao 4º dia, em que os rabinos já diziam, não há mais esperança. Em que toda a ciência, toda a técnica laboratorial já estava fadada às frustrações. Jesus chega ao 4º dia. Diz a palavra que de forma muito serena, o mestre se achega àquele túmulo e encontra um povo enlutado, uma mulher desesperada, exacerbada. Marta lhe questiona, Senhor, por que não viestes antes? Se tu tivesses chegado um pouco antes, talvez o nosso irmão Lázaro não tivesse morrido. E Marta desconsidera um fato e um fator fundamental da existência, o de que a vida e a história estão nas mãos do dono do tempo. Nada absolutamente estava acontecendo aleatoriamente. Antes, o Senhor do tempo e da história estava tecendo, como um tecelão, uma história que começara escura e negra, dentro de um túmulo, mas depois seria como um farol encandeando as vistas de todos e chamando a glória para Deus. Lázaro seria ressuscitado. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele já sabia que Lázaro estava morto, na verdade. Ele chega, dá ordem aos que ali estavam, prestando um serviço de luto, para que a pedra do túmulo fosse arrancada, e assim o fizeram, e com a voz de Deus, que a tudo chama, que a tudo cria, que a tudo recria, o Senhor fala com Lázaro. Eu falava para uma irmã da nossa igreja, há umas semanas atrás, que só Jesus fala com mortos. À luz da Bíblia só existe um que fala com mortos, e esse é Jesus. E quando ele fala com o morto é recobrado à vida. E ele fala e células ouvem a sua voz. Órgãos, sistemas nervosos, sanguíneos ouvem a voz do Cristo e então lhe obedece. O mesmo que falou com ventos, falou agora com o morto. E o morto à sua voz respondeu. E o morto ao seu chamado obedeceu. E Lázaro sai pulando, quase que como um siri enlatado, todo enfaixado, atado. E Jesus manda que aquele homem fosse descoberto. E o milagre se tornou público, ao ponto de quererem matar Lázaro. Você ler isso lá no capítulo 12 de João. Passado esse evento, Jesus continuou em Betânia. Betânia era um povoado, um vilarejo próximo a Jerusalém. E diz que estava a 6 dias da Páscoa. A Páscoa era uma, senão a mais frequentada festa de Israel. A mais populosa festa de Israel. Os comentaristas bíblicos vão afirmar que nesta época, na época da Páscoa, a população de Jerusalém dobrava quase 5 vezes mais a população normal. Então as ruas eram superlotadas e abarrotadas de pessoas. Mas Jesus não estava em Jerusalém ainda. Ele continuou em Betânia. E o texto vai nos dizer que ele foi para a casa de um homem chamado Simão, o leproso. Se você caminhar comigo lá em Mateus, no texto que nós lemos 26, diz que Jesus estava numa ceia, num jantar, que lhe foi oferecido, bem como aos discípulos, por Simão, o leproso. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta.
Você acha que há possibilidade de deduzirmos que Simão, o chamado leproso, ainda era leproso naquela ocasião? A resposta é não, indubitavelmente não. De leproso ele só tinha o nome, porque eu tenho absoluta certeza, e não faço tentando criar situação no texto. Quando eu olho para a narrativa do Evangelho como um todo, eu percebo que nenhum leproso continuou leproso na presença do Nazareno. Jesus, muito menos os discípulos de Jesus, nem a família de Marta, estariam naquela casa se Simão continuasse ainda leproso. O fato é que não apenas Lázaro, o então ressuscitado, estava ali denunciando o milagre, mas o próprio Simão. Na verdade, irmãos, aquela casa, naquele dia, se tornou um palco para evidenciar os milagres e a glória de Cristo. Quem entrasse naquela casa se depararia de um lado ao pé da mesa com Lázaro, o ex-morto. Do outro lado, Simão, o ex-leproso. E no meio, Cristo, aquele que ressuscita mortos e cura leprosos. Vê a cena dessa casa. Imagina comigo, um palco está montado, a glória de Deus está sendo exibida, os mortos estão vivos, os leprosos estão curados. Simão e Lázaro estão ali. Jesus está naquele lugar. Meus irmãos, não há como nos encontrarmos com o Cristo da cruz, ressurreto e poderoso, e continuarmos mortos ou leprosos. Diante dele, leprosos são curados, mortos são ressuscitados, cegos têm as suas vistas recobradas, surdos ouvem, mudos falam. Jesus estava lá, e um ex-morto e um ex-leproso com ele à mesa. Que cena, irmãos, que cena, que Jesus. Diz a palavra ainda que Jesus estava diante de uma trama. O pastor Hernandes vai dizer que nos bastidores do poder eclesiástico naquela época, os religiosos já urgiam para tirar a vida de Jesus. Uma trama está sendo montada, vamos matar o mestre, vamos levá-lo à prisão, vamos acusá-lo de blasfemo, de rebelde ao império, como fizeram posteriormente. Então, enquanto Jesus está lá na casa de Simão leproso, uma trama está sendo montada para levá-lo à prisão e posteriormente à morte. Jesus estava em tom de despedida. Era a última semana do seu ministério terreno. A última. Pois foi na Páscoa onde Jesus foi crucificado. Faltavam 6 dias para a crucificação do Mestre. 6 dias. Sua última semana, seus últimos momentos com os discípulos. E Jesus estava se despedindo. De repente, naquela ceia, naquele jantar, naquele ambiente comunal, aparece uma mulher. E ela entra roubando a cena. Naquela época, as mesas elas eram baixas. E as pessoas comiam sentado ao chão. E os pés ficavam muito próximos à mesa. E as pessoas andavam com aquelas sandálias abertas, o chão pueril, o chão de barro. Então facilmente iria grudando na sujeira dos pés terra. Então os pés eram verdadeiramente sujos. E os hospedeiros, os anfitriões de uma festa ou de um jantar como esse, ou seja mesmo de uma visita casual, iria lavar os pés do convidado. Mas parece que isso não foi feito. Simão não atentou a isso, nem mesmo Marta ou Lázaro. Jesus chega e ele está à mesa, sentado, comendo com os discípulos. De repente rasga aquela sala uma mulher. Os outros evangelistas não dão nome a ela. João é o único que a chama de Maria. E esta Maria não é outra, senão a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Ela chega. E meus irmãos, a pergunta que eu queria fazer, à luz dessa narrativa bíblica, é: o que levou essa mulher a fazer o que eu vou dizer que ela fez? Ela chega naquele lugar e ela tem em suas mãos um frasco. O frasco ele era meio que fino na sua boca e ele ia aumentando de formato, como um funil. Aquele vaso não era um vaso qualquer. Era um vaso de uma pedra preciosíssima. Era um tipo de mármore branco, translúcido. E lá vem aquela mulher com um vaso em suas mãos. O vaso já era um tipo de fortuna para uma família comum daquela época. Então considera-se talvez que a família de Maria, de Marta e Lázaro fosse uma família até de boas posses. E ela chega com aquele vaso em suas mãos.
Talvez todos olharam por ser um tipo de objeto translúcido, bonito, chamativo. Mas o mais interessante não era o vaso, era o que tinha dentro do vaso. Diz a Escritura que naquele vaso tinha aproximadamente 400 gramas de perfume. Mas não qualquer perfume, um nardo. Mas não apenas um nardo, não era um nardo híbrido, misturado com água ou qualquer outra fragrância. A Bíblia diz que era um nardo puríssimo. O autor bíblico dá evidência a isso. Um vaso de alabastro e um nardo puríssimo, aproximadamente 400 gramas de nardo dentro daquele vaso. Uma fortuna, ouro líquido. Talvez quem a viu no primeiro momento pensou: ela vai presentear o mestre, aquele vaso, com a sua fortuna. Para escândalo de todos, ela quebra o vaso, como quem quebra o gargalo de uma garrafa, e derrama todo aquele perfume aos pés do mestre e em sua cabeça, como nos diz outros narradores bíblicos. E aquele vaso e aquele perfume é derramado de tal forma que toda a casa se encheu de perfume. Agora deixe-me lhe dar algumas observações técnicas sobre o nardo. Os comentaristas vão dizer, os estudiosos da Bíblia, que o nardo naquela quantidade não era comprado de uma vez só. Sabe por quê? Um outro evangelista afirma que aquele nardo valia o aproximado de 300 denários. Mas o que é um denário? O denário é o equivalente a um dia de trabalho braçal. Você trabalha o dia inteiro e recebe ao final um denário. 300 denários implicava em um ano de trabalho braçal. Acredita-se então que aquela mulher tenha comprado gota a gota aquele nardo. Talvez no final do mês: olha, meu filho, coloque aqui uma gotinha. Na outra semana coloque mais uma gota. Só que há uma outra afirmação técnica. Por que Maria guardou 400 gramas de perfume? É muita coisa. Para aquela época, considerando o custo, era comum as mulheres guardarem o nardo para as núpcias. Aquela mulher tinha aquele perfume não apenas como algo de muito valor, de precioso valor, mas como um sonho representado. A mulher que quer casar, que faz as suas economias, e aquela mulher tinha o sonho das núpcias representado naquele perfume, um projeto de vida representado naquele perfume, que é derramado. E às vistas de Judas e dos demais discípulos, desperdiçado aos pés de Jesus. Maria só aparece 3 vezes em toda a Bíblia, só. E onde é que ela está as 3 vezes? Os pés de Jesus. Lucas 10, a comida estava pronta, Marta naquela loucura de vida, cuidando daquilo que é lícito, mas não do que é mais importante. E lá estava Maria, onde? Aos pés de Jesus, quedada, ouvindo o mestre, comendo a melhor parte. João capítulo 11, Marta chega agoniada, mas diz a palavra que Maria também, ao se achegar, se ajoelha aos pés do mestre, lamentando a sua dor. João capítulo 12, onde está Maria? De novo aos pés de Jesus. Para Maria, o lugar mais importante da terra era os pés de Jesus. O melhor lugar do mundo era aos pés de Jesus. Quer ouvindo a sua palavra, quer lamentando a sua dor, quer lhe dando a sua devoção. Mas o melhor lugar do mundo era aos pés do Salvador. Aos pés de Cristo, era onde Maria queria estar todos os dias da sua vida. A minha pergunta é: onde nós queremos estar? Ou onde nós estamos? O melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo. Maria nos ensina isso com muita classe. O que levou essa mulher, irmãos, a ser lembrada conforme Jesus, por todos aqueles que pregam o Evangelho. Jesus disse assim: olha, essa mulher será uma própria narrativa do Evangelho. Toda vez que falarem do Evangelho, vão lembrar dessa mulher. 2000 anos se passaram e aqui estamos, lembrando dessa mulher. O seu ato perpassou já milênios. O que levou Maria a quebrar o vaso de alabastro e derramar cada gota daquele perfume aos pés de Jesus?
Perceba que ao quebrar, Maria estava dizendo assim: eu não quero mais nada desse perfume. Toda gota desse perfume é sua. O que a levou a isso, irmãos? Eu queria considerar 3 fatos, argumentando, à luz do texto, que levaram Maria a quebrar o vaso e derramar o nardo puríssimo aos pés de Jesus. Primeiro, eu queria dizer que o que levou aquela mulher a tal ato foi uma postura de gratidão. Porque pense comigo, o irmão estava morto, mas agora está vivo. Aquela mulher nutria no seu coração um sentimento, uma inclinação, uma postura de gratidão. Lázaro estava lá e talvez, muito provavelmente, aquele jantar, aquela ceia tenha se dado por uma celebração à ressurreição de Lázaro. Porque em João 12 diz assim, olha, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e o narrador bíblico enfatiza a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então há uma possibilidade grande daquela ceia ter sido dada em menção à ressurreição de Lázaro. Era como se fosse um tributo ao milagre. Aquela ceia como se fosse uma postura, uma externação do coração agradecido pelo que Cristo fizera ressuscitando Lázaro. Aquelas irmãs estavam agradecidas, enquanto que uma cuidava da cozinha, a outra foi no quarto, pegou o nardo e quebrou aos pés do mestre, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque Lázaro estava morto, mas agora vive. Gratidão. Ela se derrama em gratidão, ela se derrama em regozijo, em louvor a Cristo pelo que havia ele feito. Mas irmãos, olhar para esse texto de forma histórica já nos anima. Entretanto, olhar para esse texto na perspectiva da metáfora da nossa própria vida nos anima ainda mais. Você e eu, à semelhança de Lázaro, também um dia já estivemos mortos. E você que não conhece a Cristo ainda está morto. E Ele veio a nós no dia certo, no tempo certo. E a palavra do Evangelho, ouvida em nossos ouvidos e penetrada em nossos corações, nos trouxe ressurreição e vida. Na verdade, assim como Maria, nós temos razões tantas em Cristo Jesus para despejarmos diante do Senhor o nosso coração, o nosso nardo puríssimo, quebrarmos diante dele o nosso vaso, porque de igual forma ele nos deu vida. A palavra diz em Efésios que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele chegou e nos deu vida. Diz a palavra que ainda sendo pecadores, Deus provou o seu amor por nós, dando-nos Cristo Jesus. O fato é que a semelhança de Lázaro, você também estava morto. E se você estava morto e reconhece que Ele lhe ressuscitou do abismo, você não pode ter uma atitude diferente. Você deve quebrar todo o vaso, deixar derramar, ser sorvido em cada gota da sua existência aos pés do Nazareno, porque você estava morto, mas agora está vivo. Você estava perdido, mas foi achado. Mas por que não usarmos a figura de Simão como uma metáfora também para a nossa vida? Porque no Antigo Testamento a lepra era uma metáfora para o pecado. Nós também, outrora, éramos leprosos como Simão. Vivíamos às margens de Deus, longe da sua graça. Mas Ele veio a nós e Ele nos tocou. Ninguém podia tocar no leproso. A lei dizia, se alguém tocar no leproso, o leproso também ficará. Mas Jesus é aquele que toca no leproso, e ao invés da lepra passar para ele, é a cura que sai dele para o leproso. Jesus também veio a nós enquanto leprosos espirituais, e Ele nos curou, Ele nos libertou desta doença, deste câncer da alma. Isso deveria nos levar aos seus pés, em gratidão. Maria se tornou uma mulher inesquecível, memorável, lembrada na história, porque foi aos pés de Cristo com uma postura de gratidão. A pergunta é, será que nós somos gratos? Muitos de nós, por sermos consumistas da fé, nos alegramos com o emprego que ganhamos, com o concurso que passamos, nos alegramos porque Deus nos fez prosperar nisso, naquilo, porque ganhamos um carro, porque ganhamos uma casa. Estes motivos são fúteis, são banais, são temporais. A verdadeira razão da alegria de um cristão está em Cristo, na sua cruz, na sua salvação.
Você pode ser pobre de maré descer, mas se você tem a Cristo, você tem nele razão suficiente para se alegrar, para quebrar o seu vaso, para derramar o nardo puro aos seus pés. A vida cristã não se baseia nas benesses deste mundo, mas na salvação eterna, no bem espiritual que Cristo Jesus nos entregou ao morrer por nós na cruz do Calvário. Nós não somos gratos porque o nosso salário cai na conta. Nós somos gratos porque Deus é o nosso provedor. Nós não somos gratos porque temos uma casa apenas, mas porque estamos destinados a uma casa eterna com o Cristo vivo. Precisamos lembrar, irmãos, que a melhor razão, a legítima, a genuína razão que deve promover alegria em nosso coração é o fato de lembrarmos que estávamos mortos, mas fomos ressuscitados. Éramos leprosos, mas Ele nos curou. Postura de gratidão. Querem deixar um legado na história? Sejam gratas, vivam em gratidão pelo que Deus fez em Cristo Jesus. Quero afirmar ainda que Maria tornou-se lembrada não apenas por causa da sua postura de gratidão, mas por causa da sua atitude de adoração. Qualquer comentarista bíblico vai defender que aqui nós temos inclusive princípios para o culto. Como deve ser a adoração daquele que foi transformado e ressuscitado, vivificado pelo Cristo da cruz. Maria chega aos pés de Cristo e ela presta um culto. Ela o adora. Ela o elege como bem de suma importância. Pensa comigo. Só faz o que Maria fez quem compreende quem Cristo é como ela compreendeu. Se Cristo não valer mais para você do que o seu salário, você vai ser um camarada mesquinho, uma mulher mesquinha, na hora de ofertar na obra do Senhor. Porque, na verdade, o valor de Cristo define os nossos outros valores. Na perspectiva do Evangelho, ela olha para Cristo e o tem como o bem mais precioso. E quando compara quem Ele é com o nardo puro, ela fala, isso é alfazema. Ela tem um ato de culto. Ela diz assim, Senhor, eu estou quebrando este vaso e derramando aos teus pés este nardo, porque para mim tu és mais valoroso do que tais. Porque eu te amo mais do que eu amo esse perfume. Porque eu te amo mais do que eu amo este vaso. Porque tu és para mim mais importante do que cada gota desta essência. Isso é adoração. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. Qual é o mandamento resumido por Jesus do Decálogo? Ele fala de 2. O primeiro deles é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O que é que Maria está fazendo? Se não dizendo para o Senhor Jesus, eu te amo acima de todas as coisas, eu te amo acima das minhas economias, eu te amo acima dos meus bens, eu te amo acima do meu patrimônio, eu te amo acima dos meus pertences, eu te amo acima de mim, eu te amo acima de todas as coisas. E por essa razão, por entender que Ele é o verdadeiro tesouro, ela lança aquele perfume como sendo uma alfazema de feira. Para ela é precioso. Mas quando ela compara com a preciosidade de Cristo, o que é derramar um nardo aos pés daquele que a tudo tem, que a tudo fez, que a tudo sustém? Quando consideramos o que Cristo fez por nós, nada se torna tão valioso para nós. O problema, irmãos, é que na nossa geração nós estamos amando demais as coisas deste mundo. Amamos demais as coisas até que lícitas e boas. Mas Jesus, será que Ele tem sido o nosso maior valor? Lembra do que eu preguei sobre ansiedade? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E a pergunta que nós precisamos responder esta noite é: a quem amamos? Onde o nosso coração está entesourado? Onde estamos aplicando o nosso amor primeiro? Em Deus. Está disposto a deixar o que você mais ama aos pés de Cristo essa noite? Você está disposto a ofertar, e não pense em oferta aqui monetária, estou falando de existência, de vida, a ofertar aos pés de Jesus toda a sua essência de vida? Porque, irmãos, eu tenho falado disso aqui, e reitero, o que Jesus recebeu de Maria não foi a essência de um perfume, foi a essência de um coração devotado, que o ama acima de todas as coisas.
Pensa no perfume caro. Mas aí você tem muita grana, mas muita grana mesmo. Chega aquele perfume diante do Senhor Jesus. Minha pergunta é tudo que você tem mesmo? Não é. Pode ser o melhor perfume, mas não é a essência do seu coração. Não é a essência da sua vida. Não é tudo o que você tem. É o melhor perfume, a melhor essência, mas não retrata a essência da sua vida. Não é você sendo extraído a sua essência aos pés dele. Eu lembro daquela viuvinha pobre, coitada, andava com o dinheiro do cachorro-quente no bolso, esperando o culto acabar para comprar na cantina. E de repente, na hora do ofertório, Jesus está com os discípulos, olhem para ela. Ela deu tudo que tinha. Não tem a ver com quantidade, mas com a essência do coração. Você pode trazer o maior dízimo da igreja e ainda assim está colocando no gasofilácio a mixaria da sua vida. Não é sobre quantia, irmãos, não é sobre dinheiro, é sobre o extrato do nosso coração, é sobre a essência da nossa existência. Maria não está derramando um perfume caro, mas uma vida, a sua essência, dizendo: Senhor, ela é tua, tudo que tenho é teu, todos os meus sonhos são teus, meu projeto de vida, Senhor, é teu. Eu não tenho nada que ame mais do que o Senhor. A pergunta é se a essência da nossa vida está derramada aos pés de Jesus. Lembra do que eu falei aqui várias vezes? Antes de Deus receber a oferta, Ele recebe o ofertante. Antes de Deus receber a adoração, Ele recebe o adorador. Antes de Deus receber a oferta de Abel, Ele recebeu a Abel e a sua oferta. Antes de receber a oferta de Caim, Ele recebeu a Caim e a sua oferta. Adoração não é chegar diante de Deus e simplesmente dar o nosso melhor, mas dar o melhor de tudo que temos. Tem a ver com entregar diante dele a inteireza, a completude do nosso ser, dizendo: Senhor, sem reservas alguma, está aqui, tudo é teu. Minha casa é tua, Senhor. Eu tinha até o sonho de usar esse nardo precioso no meu casamento, mas tu és o noivo amado. Eu vou te entregar. Se Jesus Cristo é o nosso maior valor, o nosso maior bem, a nossa maior riqueza, isso deve influenciar, irmãos, a nossa perspectiva de valor. O que realmente importa nessa vida? Meus irmãos, eu queria ainda continuar o terceiro e último ponto, depois fazendo as aplicações finais. O que leva a Maria àquela atitude, eu disse primeiro, que tem a ver com uma postura de gratidão, depois com a atitude de adoração e, por fim, com uma expressão de fé. Veja comigo. Versículo de número 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a. Em outro texto diz: por que vocês a molestam? Por que vocês estão indignados com essa mulher? Que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Talvez Maria, melhor do que os discípulos, entendeu aquele momento. Ela entendia que era a última semana do ministério de Jesus. Ele estava rumando até Jerusalém, onde seria preso, onde sofreria escárnios e posteriormente crucificado e morto. Ela diz assim: mas ele disse que ressuscitaria. E entenda uma coisa aqui: fé, o embalsamamento, não sei nem se fala assim, acontecia depois da morte. Morria, embalsamava, jogava uma fragrância, um perfume para tirar o odor do cadáver. Maria cria tanto que o mestre não ficaria na sepultura, que ela unge ele antes, porque depois ele vai dizer assim: não vai dar tempo de eu ungir, quando eu for lá ele já não está mais. Fé no que Cristo havia prometido, não apenas que morreria, mas que ressuscitaria. Ela se antecipa ao seu sepultamento. Vou ter que ungí-lo hoje, porque quando eu for lá no sepulcro ele não está mais. Não vai ter mais tempo para pegar o corpo, coitadinho, e embalsamá-lo, não. Ele disse que ressuscitaria, e ela se antecipa. E ela vai a Jesus e derrama aquele unguento, e Jesus disse que ela o fez para o seu embalsamamento. O que eu estou dizendo para você, meu querido irmão, é que o que levou Maria a derramar ali, ela foi dizendo assim: eu vou embalsamar o meu Senhor, mas vou fazer antes da sua morte, porque a morte não vai detê-lo e não vai dar tempo para eu ir depois da morte para embalsamá-lo. Mulher que cria na ressurreição, o que leva ela
a Cristo. É uma expressão pública da verdadeira fé. A verdadeira fé que nos custa tudo. Agora, neste episódio aparece um contraste. Quem é que aparece na história aqui? Furioso. Judas. Enquanto que Maria, como expressão da verdadeira fé, confia e entrega tudo o que tem ao Senhor, lá em Mateus vai dizer assim, ela fez tudo o que pôde. Judas, aquele tesoureiro responsável pelas finanças, do colegiado ali apostólico dos discípulos, o que essa mulher está fazendo? Enquanto que Jesus considera a ação de Maria como uma boa ação de adoração, de gratidão, de expressão de fé, Judas olha e diz assim, está desperdiçando dinheiro. Vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas vão olhar para nós assim, está desperdiçando tempo. Indo para a igreja, está desperdiçando dinheiro, está desperdiçando a vida. Deveria estar aproveitando as baladas. E Jesus está falando assim, você não entendeu nada, o que ela está fazendo é uma boa ação. Perceba que Jesus interpreta a ação, o ato de Maria, diferente de Judas. Judas é aquele aparente piedoso. O discurso é religioso, é bonito. E ele fala assim, Jesus, isso é um desperdício de dinheiro. Se nós pegássemos este nardo e este vaso e vendêssemos, nós poderíamos fazer aqui uma ONG espiritual e abençoar os pobres. Poderíamos abrir um projeto de esperança lá em Betânia e abençoar quem está com necessidade, Senhor. Poderíamos comprar padrão para os meninos, dar de comida. E o texto bíblico está dizendo assim, mas Judas não falou isso porque verdadeiramente amava os pobres, mas porque era ladrão. O discurso era correto, mas a intenção do coração era maldita, era demoníaca. Na igreja a gente tem uma reca de gente assim. Tem uma expressão discursiva bonita. Parece gente crente. Canta como crente, fala como crente, mas é do demônio. Tem o coração atracado nas trevas. Não ama Jesus, não tem como bem mais precioso, não ama os pobres, é alguém travestido de piedade. Jesus mostra aqui um contraste. Maria crê, e a verdadeira fé que crê, entrega, deposita aos pés de Jesus tudo quanto possui. Enquanto que a falsa fé é bonita, é discursiva, mas é verborrágica, é só palavras ao vento, não diz respeito ao coração. Eu quero dizer para você que Jesus conhece os corações. Não basta você estar aqui fazendo teatro de crente, Ele conhece o teu coração. Na sequência do texto, Judas sai furioso, indignado dali. Para onde ele vai? Para o poder eclesiástico dizer, sei onde o mestre estará. 30 moedinhas e ele está na cadeia. Será que Judas mesmo amava os pobres? Judas era um avarento idólatra, dominado por Satanás e pelos impulsos das trevas. Caminha um pouquinho. Quando você chega lá no capítulo 14, eu acho, Jesus muda a cena. Quem está ajoelhado, ungindo os pés dos discípulos, não é Maria. É quem? Jesus. Jesus agora tira sua roupa, se reveste com uma toalha, tem uma bacia, uma toalha nas mãos, e ele se ajoelha, lava os pés dos discípulos. E Pedro diz assim, Senhor, não. Jesus disse, eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E Pedro faz, tem uma banheira aí para eu pular dentro dela? Jesus ensina, irmãos, que a atitude de Maria foi também uma atitude de humildade e de humilhação. Dizendo assim, tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. Tu és o meu rei e eu sou o teu súdito. Tu és o meu dono e eu sou a tua possessão. E o meu lugar de maior honra não é assentado à tua direita, mas prostrado aos teus pés. Quantos de nós queremos evidência, honra, notoriedade? E o próprio Jesus nos ensina, reproduzindo com os discípulos o que Maria fez. O lugar de honra de um discípulo é aos pés de Jesus. Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Legado, amargurado com a vida, com tudo o que estava acontecendo, disse em outras palavras, o meu legado será esquecido. Quem se lembrará das medalhas, do que eu fiz por esse país? E ele pressupõe que ninguém o fará.
Ele menciona até uma figura da mitologia grega, Orfeu, o poeta, o cantor, o músico, que com muita lírica, diz a própria mitologia, foi até mesmo ao Hades e se comunicou com o príncipe das trevas da mitologia. Diz a mitologia que Orfeu acalmava feras com a sua lira. Mas ele diz assim como Orfeu, meu legado será esquecido. Mas Jesus disse sobre essa mulher: o seu legado não será esquecido jamais. Entrará para os anais da eternidade. Muitos de vocês aqui podem deixar até um bom legado. É uma boa mulher, que tem muitos professores, uma boa professora, um bom gerente, um bom trabalhador, um bom funcionário. Maria está dizendo: isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco. Vocês precisam deixar um legado que perpasse a história, que entre para a eternidade, que onde se falar de Cristo se fale também de você, que onde o evangelho for pregado, lembre-se, eita, lembra do que fulano fez, lembra de como viveu. Eu preguei aqui sobre Enoque, o homem que andou com Deus, e não foi lembrado pelo que fez, mas por aquele com quem andou, um homem que deixou um legado em poucas linhas da Escritura. Carlos Drummond de Andrade disse: o meu legado será esquecido. Jesus olha para aquela mulher que aparece apenas 3 vezes na história e diz: o seu legado não será esquecido jamais, porque onde esse evangelho for pregado, o seu feito, o seu nome será mencionado. Vou contar uma última história. Houve um missionário na África chamado David Livingstone. Ele foi um instrumento de Deus em terras africanas, ao ponto de, quando ele enfermou e veio a morrer na África, os ingleses foram até ao campo missionário para levar o seu corpo de volta para a Inglaterra. E os africanos daquela etnia disseram assim: olha, ele até vai, mas o coração dele fica aqui. Arrancaram o coração, fisicamente falando, de David Livingstone e o enterraram ali na África. E tem 2 palavras, para que eu não fale das minhas próprias palavras, estavam escritas naquela lápide. Dizia assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele e levaram para a abadia de Westminster, em Londres, onde reis e poderosos eram sepultados. Pegaram o corpo daquele homem e enterraram ali. E em sua lápide, lá na abadia de Westminster, até hoje está escrito, com os nobres e reis: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que o Senhor Jesus possa nos dar coração grato, prostrado de adorador, uma fé que se expressa publicamente em uma atitude de humildade, irmãos, para que o nosso legado não fique apenas para os próximos 5 anos, mas entre para a história dos homens e as mulheres de Deus que estão com Cristo na eternidade.